que nos assistem, eu sou a Priscila Sanches e este é o Mídia em Destaque. Este programa faz parte do projeto Terra Vermelha UEL Patrimônio do Paraná, que eu faço em parceria com os meus alunos do 4º ano de jornalismo da UEL. Nós estamos discutindo a cobertura da mídia à pandemia do novo coronavírus. E a cada semana nós trazemos um assunto diferente. Nós já falamos sobre a inclusão de notícias boas no momento atual, falamos sobre a liberdade de imprensa e essa semana a gente te leva a uma viagem aos bastidores da produção jornalística. Quem começa as nossas reflexões é a Victoria Visky, que fala como um assunto vira a pauta do dia. Para escolher um assunto a ser produzido, o jornalista precisa levar em consideração qual é o seu público. O que é interessante para o público local nem sempre tem relevância para o público nacional. Além disso, é preciso considerar o que é possível ser produzido no tempo disponível. Tudo pode virar notícia dependendo da abordagem. Um assunto pode ser escolhido por causa de um personagem interessante, de uma data comemorativa ou de uma sugestão da audiência. Tudo vai da criatividade e da viabilidade de produção do conteúdo. Mas e aí, como encontrar os assuntos de interesse público ou de interesse do público? A tecnologia pode ser uma aliada, como explica a Júlia Vibose. Como surgiu o coronavírus? Como são feitos os testes para o coronavírus? Como está o coronavírus atualmente no Brasil? Estas são as principais perguntas sobre a Covid-19 mais buscadas pelos brasileiros segundo o Google Trends. Com o avanço da doença, a pandemia vem se tornando o alvo principal de pauta para as mídias tradicionais e digitais do mundo inteiro. O interesse do público agora é saber como que se prepara, como que se previne desse vírus. E atualmente, esta pandemia vem trazendo e revelando novas coisas. Ela vem mostrando os problemas da saúde pública e evidenciando cada vez mais também a desigualdade social no Brasil. A questão social é tema que deve sim estar presente nas reportagens atualmente. Mas o que assusta muito durante esse período é a multiplicação dos números, com contaminados e mortos aumentando diariamente. E daí como trazer esses dados atualizados, mas de uma forma mais humana? Assunto para Caroline Knupp. A pandemia de Covid-19 exige que os jornalistas estejam sempre trazendo dados sobre a situação da doença no país. São números, estatísticas que mostram o número de doentes, o número de mortes, mas as pessoas já estão cansadas de ver sempre as mesmas notícias com a mesma abordagem. Isso pode causar até uma certa frieza nas pessoas, porque elas veem só números. Então é preciso que o jornalista dê uma abordagem diferente, dê uma cara nova para essas notícias. Trazer um personagem, falar sobre a história dessas pessoas, não tratá-las somente como números. Contar a história, por exemplo, do enfermeiro que está na linha de frente é uma opção bem interessante. Trazer um novo contexto, dar uma nova narrativa para esses dados. Então tem como sim você dar uma cara nova para notícias que já estão tão batidas nesse meio. Como a Caroline falou, é sempre importante encontrar um ângulo diferente para contar uma história e trazer a realidade para perto da população. A Nicole Suman fala sobre a importância de encontrar pessoas que traduzam a notícia. O jornalismo traz informações através de histórias. E para contar essas histórias é extremamente importante a presença dos personagens, porque eles trazem uma maior proximidade com o público e também uma maior humanização. Você pode olhar uma matéria na TV e se identificar com aquele personagem que está contando aquela história, ou então você pode conhecer alguém que se identifica também como seu vizinho, porque aquilo já aconteceu com ele, um amigo, um parente. Desta forma, o público se aproxima da notícia e para isso é preciso fazer uma boa condução da entrevista, não é mesmo, Lavínia Zaborni? A entrevista é, sem dúvidas, a primeira coisa que a gente aprende na graduação. E eu não me esqueço de um professor no 1º ano que disse que quando uma pessoa aceita te dar uma entrevista, aquilo é um ato muito espontâneo. É quase como se ela estivesse te fazendo um favor naquele momento. Então é muito importante tratá-la com respeito. Mas é importante lembrar, esse respeito ele tem que ser mútuo. Não é só do profissional com o entrevistado, mas também do entrevistado com o jornalista. E lembrar que o jornalista está ali cumprindo o seu papel dentro da sua profissão. A forma como uma entrevista é conduzida depende do quanto o jornalista está preparado para ela. A Juliana Félix fala sobre esse processo de preparação. Para uma entrevista de sucesso, bem-sucedida acontecer, ela precisa primeiramente que o jornalista esteja preparado para efetivá-la. É importante que o jornalista entenda todo o contexto que fez ele chegar até ali para entrevistar essa fonte. É importante que o jornalista ele pesquise, que ele faça uma apuração profunda das informações, que ele tenha uma proporção do assunto a ser abordado. É importante que o jornalista ele explore toda a potencialidade dessa fonte em questão
e para isso é necessário que ele estude muito, que ele pesquise e que ele saiba mediar, debater caso for necessário, a fim de passar da melhor forma as informações para o público. É isso aí, o jornalista ele é um contador de histórias. E para contá-las da melhor maneira possível, é preciso ter munição para isso. Neste momento não dá para esquecer das fontes oficiais. Servidores da saúde se tornaram figuras indispensáveis para a mídia neste momento de pandemia. O Natanael Pereira explica como deve ser a relação do jornalista com essas fontes oficiais. As secretarias de saúde e profissionais da área de saúde, por exemplo, são fundamentais no trabalho jornalístico de manter a sociedade bem informada, pois são fontes especializadas, experientes no assunto. Isso implica que os jornalistas recorrerão a esses profissionais mais de uma vez em várias ocasiões. Isso mostra como cultivar fontes é essencial na prestação de serviços de interesse público. É preciso cultivar fontes e saber como tratar as pessoas em um momento difícil. A Isabela Buriola explica uma triste situação da qual o jornalista não tem conseguido escapar neste momento. Eu acredito que uma das maiores dificuldades para um pauteiro e também para um repórter é ir falar com uma pessoa que está passando por um momento difícil, como um luto. Só que eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é verificar se a missão jornalística justifica ir falar com uma pessoa que está passando por um momento tão conturbado assim. Se verificado que sim, que de alguma forma essa entrevista pode trazer algum benefício, algum aprendizado para a sociedade, aí sim deve tentar essa entrevista. Só que eu acho que a gente nunca deve forçar a barra e ela merece o máximo de respeito, o máximo de empatia, porque mesmo em um momento difícil, conturbado, ali naquele momento ela está te ouvindo. É isso sempre, respeito. É como deve ser tratada toda e qualquer notícia. Para encerrar o programa de hoje, eu vou passar a bola para a nossa convidada especial da semana, a repórter e produtora de televisão Vanessa Navarro, que fala um pouco da missão do jornalista neste momento de pandemia. De repente tudo mudou, né? Você tem jornalistas em home office, fontes que só podem dar entrevista à distância e todo mundo teve que aprender a lidar com novas ferramentas, novas formas de se comunicar. Mas ao mesmo tempo esse momento crítico que a gente vive revelou a essência do jornalismo, que sempre vai haver espaço para uma pauta relevante, uma apuração completa, dados bem checados, números contextualizados, traduzidos para o público, entrevistados que dominem realmente um assunto ou que tenham uma história de verdade para contar, uma matéria bem feita, uma linguagem atraente, um novo enfoque, enfim, aquela matéria que vai fazer o telespectador dizer: tá aí, eu não sabia disso, ou então eu não tinha visto por esse ângulo, ou simplesmente um uau. É esse impacto que a gente tem que seguir buscando. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho dos bastidores da notícia. Semana que vem tem mais. Até lá!